Bom, o próximo é coleção. A coleção é essa área aqui, ó, superior direita, tá bom? É aqui que você consegue criar novas coleções. No caso, as coleções são pastas nas quais você deixa os objetos da cena da maneira organizada. Por exemplo, aqui eu deixei as lâmpadas. Abri essa, ó. Vocês vão ver que eu deixei a luz e a câmera neste local, nesta pasta organizada. Aí você consegue remover a visualização dos objetos apenas clicando nesse olhinho. Se eu quiser, eu não vejo mais as lâmpadas. Se eu quiser, eu não vejo mais os móveis, apenas a parede. E clicando aqui nesse filtrar, você consegue restringir, adicionar outras restrições aos objetos. Por exemplo, aqui é o fato de você poder ou não selecionar os objetos. Aqui eu posso selecionar todos, mas, por exemplo, eu não quero mais selecionar o objeto parede. Então, eu tranco ele e aí eu consigo clicar em outros objetos, mas eu não consigo selecionar o objeto parede, a menos que eu volte aqui, aí eu consigo selecionar as paredes. Bem, voltando ao objeto, aqui a gente tem relações, restrições. Esses aqui eu não vou explicar agora, pois são áreas mais avançadas, vocês não entenderiam ainda. Sombreamento suavizado. Quando você clica em um objeto e depois sombreamento suavizado, ele suaviza as faces, tá bom? Deixando ela mais arredondada e não com aspecto de losango. Por exemplo, eu criei um objeto, que no caso é uma esfera, e aqui vocês conseguem ver todos os losangos. Quando eu venho em objeto sombreamento suavizado, ó, vira uma bola, você não consegue mais ver os losangos. É para isso que serve, tá bom? Agora aqui mais ao lado a gente tem o imã. É usado para facilitar as modificações em pontos específicos. Por exemplo, eu quero mover esse objeto e quero que ele atraia os vértices deste outro objeto. Então, peraí, eu venho aqui, clico em imã, ele vai se ligar aos vértices do outro objeto e então eu clico no objeto e clico G. No que eu clico G, ó, ele automaticamente atrai um ao outro através dos vértices. Não esqueça de desabilitar o imã, porque senão acaba que atrapalha vocês na hora de criar algum trabalho e vocês ficam sem entender qual é o motivo dessa atração, mas sempre é o imã. Então, ó, desabilitar. Mais ao lado a gente tem a edição proporcional de objetos e aqui a gente tem o View Object Types, tá bom? É onde você marca se quer ou não visualizar ou selecionar algum objeto, mas eu prefiro que vocês usem a coleção de cena, que é aqui do lado, para fazer esse tipo de detalhe. No caso, eu não quero visualizar o cubo, entendeu? Eu não quero selecionar. É para vocês não ficarem usando vários locais diferentes para comandos iguais, então eu prefiro que vocês usem a coleção de cena. Aqui no lado é mostrar apetrecho. É uma opção de vista dos eixos, que no caso é o X, Y e Z. Ele facilita na hora de trabalhar uma visualização em 2D ou em 3D. Eu geralmente gosto de deixar ele ativado. Mais ao lado é a overlays da viewport. Bom, aqui é onde tem os detalhes que não aparecerão na renderização, como por exemplo as linhas X, Y e Z, que é essas daqui. Ó, pode ver que o eixo Z ele não dá para visualizar aqui na 3D Viewport. Eu vou vir aqui e habilitar. Agora você consegue ver o eixo Z. Você consegue ver o cursor 3D, mas se você desabilitar aqui você não consegue visualizar. Então, tudo que não vai aparecer na renderização, mas que facilita o seu trabalho, está aqui, tá bom? Se você pegar e desabilitar, você consegue visualizar apenas os objetos da cena que serão renderizados. Ligar o raio-x. Quando você clica, você consegue visualizar através dos objetos, como um raio-x mesmo. Se você vir e clicar na seta ao lado, próximo dessa bola aqui, você consegue deixar o raio-x mais leve ou mais forte, ó. Por exemplo, você vem aqui, raio-x, ele tá na metade, 500, 500. Você consegue deixar ele mais leve ou mais forte. Ao lado tem o sombreamento, é onde você visualiza os objetos em formas diferentes, sendo a última a renderização final dos objetos da cena. Por exemplo, aqui, aramado. Eu vou desabilitar o raio-x para ficar mais fácil da gente visualizar.
Ó, o aramado, você vê todos os objetos da cena, só que com as formas apenas dos losangos, das treliças, no caso. Bom, o sólido é o que a gente estava, que você vê todos os objetos sólidos. No material preview, é para te mostrar como vai ficar as previsões do material com as texturas que você inseriu. Porém, ele usa como fundo um ambiente padrão do Blender, tá bom? Se você clicar aqui nessa setinha, você consegue modificar o ambiente padrão que está no Blender. Ó, vem aqui, por exemplo, eu posso rotacionar o ambiente, você pode ver que, ó, essa parte aqui vai modificando porque o ambiente no fundo tá diferente do que está mostrado. E aí tem como você aumentar a força, tem como você visualizar o fundo que tá atualmente, ó, fundo é um mundo lá atrás, tá bom? É ele quem está renderizando aqui para você só os detalhes, né? Não vai ser a renderização real. A renderização real, vou só tirar o Z porque para mim ele atrapalha. A renderização real é essa daqui, essa última. Ela mostra como que vai ficar a renderização final, já com as luzes que você inseriu na coleção de cena e seu ambiente. No caso, eu vou abrir aqui as luzes para vocês visualizarem como que vai ficar. Ó, eu coloquei um fundo lá atrás, entendeu? E quando eu clico para visualizar na câmera 0, você consegue visualizar todo o seu trabalho, através da câmera e como que vai ficar a renderização final do objeto. Que no caso, esse quartinho aqui vai ficar desta forma. Ó, essa lupa, ao pressionar ela e mover, você consegue afastar ou ampliar a visualização. No caso, você tem que pressionar e mover o mouse. A mãozinha aqui é a mesma coisa. Ao pressionar ela, lembrando que é pressionar com o botão esquerdo do mouse, não é para clicar. Quando você pressiona e movimenta com o mouse, ó, ela movimenta a janela de exibição, modificando a forma que você vai visualizar. A câmera embaixo mostra a visualização da câmera, que no caso é a letra 0 também, o número 0, quando você clica no número 0, ela vai para a visualização da câmera. E aqui embaixo é as grades de visualização, que no caso você pode alternar a sua vista de perspectiva para ortográfica. Ó. Ortográfica é 2D, tá bom? Como vocês podem ver. Agora, perspectiva é o 3D. Eu vou ensinar para vocês como mover igual eu faço aqui, ó. No caso, para me mover desta forma, eu clico no scroll do mouse, eu pressiono o scroll do mouse e arrasto o mouse pro jeito que eu quero que fique. Para mim, por exemplo, eu quero que fique desse ângulo, porém eu quero visualizar melhor essa parte das lâmpadas dentro do quarto. Então você clica em Shift, clica no botão do scroll do mouse e abaixa, vai movendo o mouse conforme você quer visualizar. Ó, você pressiona o scroll do mouse para mover o ângulo, clica Shift, pressiona o scroll do mouse para mover a visualização no ângulo que você deseja. Ou você pode vir aqui na mãozinha, mas eu acho mais fácil você utilizar atalhos.